Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Escutativa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. O tema de hoje é Aprendendo a Servir, os desafios de um novo líder no Ministério Infantil. Eu me chamo Thiago, estou aqui com a apresentadora Adriele e hoje nós vamos falar sobre esse tema. E hoje quem vai estar nos ajudando a abordar esse tema tão maravilhoso e especial é com muita alegria que recebemos hoje uma mulher dedicada, de fé inabalável, com um coração voltado para Deus e o serviço no reino de Deus. Nossa convidada se converteu em 2012 e no mesmo ano confirmou sua fé através do batismo. Desde então, sua jornada tem sido marcada pelo amor de Deus e pelo compromisso em servir. Ao longo dos anos, ela se envolveu ativamente no louvor, no ministério infantil e na intercessão, sempre disposta a entregar o melhor para o Senhor. Em janeiro de 2025, assumiu sua primeira liderança no ministério infantil, onde tem sido dedicado com zelo e dedicação ao ensino da palavra para as novas gerações. Uma mulher de oração cheia de graça e determinação que inspira todos ao seu redor. Com muita honra e alegria recebemos hoje Amanda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Amanda, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Eu quero que você se sinta à vontade, tá bom? A gente vai fazer algumas perguntas e vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom, tá certo. Sobre o tema, aqui sobre o Ministério Infantil, a nossa primeira pergunta é: você sempre se envolveu no Ministério Infantil ou isso aconteceu com o tempo? Bom, eu acredito que Deus tenha algo comigo nessa área aí, porque eu sou professora, né? E eu atuo na área desde 2010. Desde 2010, né? Não, perdão, desde 2011 eu trabalho na área da educação. E desde então, né, que eu me converti, o trabalho na igreja, o ministério que eu atuava era o de louvor. Porém, acho que lá para 2013, 2014, a Lica, até então, né, era a líder, né, do Ministério Infantil, e ela fez o convite para que eu ajudasse ela também na escolinha, né, ajudasse nesse ministério. E foi muito bom. Confesso que no começo eu me assustei um pouco, né, porque é um grande desafio. Mas eu sempre me senti à vontade, eu sempre gostei, né, de trabalhar com crianças e é isso. E aí Deus acabou me chamando, né, e eu tô aqui na obra agora, à frente junto com a minha parceira Nath. Minha parceira Nath que, nossa, me ajuda demais. Acho de Deus assim, não conseguiria, porque é um grande desafio. E antes de você ser nomeada líder, Sim. você já imaginava, você já se via como líder ou foi algo inesperado, assim, tipo, Eu já sabia que a pastora conversou comigo nos bastidores, né? Mas eu nunca tive vontade de ser líder de nada, eu não acho que eu sei liderar. Eu não sou uma pessoa que sabe delegar muito bem as coisas, né? Deus está me moldando nisso também. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser serva, né? De atuar assim, seja onde for, seja no louvor, seja no Ministério Infantil, onde for eu gosto de servir. Mas de estar à frente, eu confesso que nunca foi um desejo do meu coração de estar à frente de nada. Mas Deus deu essa empreitada aí, né? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Como você já trabalha como professora, aqui na igreja muda alguma coisa em questão da escola com a igreja? Muda muito. Porque são duas vertentes bem diferentes, né? Aqui a gente tem a questão espiritual também, que influencia muito, né? E tem a questão da escola, que é algo que eu tenho, como eu posso dizer assim, é bem diferente as vertentes, né? Porque lá a gente tem um tipo de planejamento diferente, aqui outro, né? E eu acredito que tudo que a gente faça para Deus tem alguma intervenção espiritual por trás, que atua assim, que muitas vezes faz a gente querer desanimar de alguma forma, né? Que muitas vezes tenta tirar ali, te distrair, né? Então é por isso que é muito importante qualquer líder tá sempre assim, em oração, tá sempre linkado ali com Deus, na criação com Deus, lendo a palavra, jejuando, né? Inclusive eu e a minha parceira que a gente está no propósito com Deus, porque tem vindo alguns levantes sobre a nossa vida e a gente tem se fortalecido espiritualmente, não é?
Porque o inimigo ele tem várias estratégias, ele vai atuando de várias maneiras, né? Principalmente de pessoas que estão ali trabalhando, não digo líder só, né? Mas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, né? E eu tenho uma pergunta ainda sobre a parte da liderança. Qual é a principal diferença? Porque você já atuou há uns anos como liderado. Qual que é a principal diferença de liderança e liderado? Liderado e liderança, vamos lá. Eu acredito que quando você é um liderado, você vai seguindo ali as diretrizes do líder, né? Então você vai atuando de acordo com né, ali o que o seu líder te passa, né? E eu sempre fui uma pessoa que não foi muito de questionar, que eu trabalho, fecho o olho e vou, né? Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, eu vou e faço. Agora, o líder não, o líder ele já precisa, ele demanda mais energia, mais tempo, porque você precisa se planejar, você se preocupa muito mais, né? Você tem pessoas que você precisa saber lidar com essas pessoas, né? Porque não é fácil lidar com pessoas, né? Muitas vezes você é frustrado em alguns momentos porque você planeja algo e de repente não sai do jeito que você pensou, né? Ou se não sai além daquilo que você esperou, isso é muito bom quando acontece. Mas ser líder é uma grande responsabilidade, até quando teve aquele treinamento com o Vitor, né? Ele falou, né, a gente foi falando algumas palavras e tudo aquilo que foram falando realmente se encaixa no perfil de um líder, né? Que precisa ser resiliente, precisa amar muito a obra e amar as pessoas, porque, né, a obra não é só a igreja móvel, é ser humano, né? A obra é lidar com pessoas. Então você precisa estar bem também para saber lidar com essas pessoas, para não matar essas pessoas. Principalmente a gente está ali no Ministério Infantil, e é um ministério onde as pessoas muitas vezes não se dispõem assim tanto, porque sabe que é um trabalho árduo, trabalhar com criança também não é fácil, né? E na verdade não é fácil trabalhar com as crianças, as famílias estão envolvidas por trás, né? Que demanda muito mais da gente do que as próprias crianças, né? Muitas vezes não concorda, ou você pede um auxílio, não te ajuda, né? Então as crianças é até fácil de trabalhar, né? Lógico que demanda energia da gente ficar, né, falando, mas não de cansar o nosso psicológico, dessa questão de impasses, né? Então, um desafio também para você, igual você falou, com crianças ainda é o quê? Muda também a questão da mãe, porque na escola é uma coisa, você fez isso uma vez. Aqui na igreja não falo, eu falo aqui na igreja, mas falo na igreja. Tem esses desafios também, né? Tem, mas é menos, né? Sim. É menos, eu acredito que até é um pouco mais fácil de lidar, né? Na questão do colégio, né? É muito mais difícil, né? Porque eu trabalho em colégio particular, então tem a questão, eu tô pagando, então eu quero que seja dessa maneira, e quando na verdade o professor já tem todo um planejamento, já tem toda ali uma forma de trabalho, onde na verdade as famílias querem de alguma forma mandar, né? Tipo, ajustar de acordo com o que eles acreditam, né? Aqui na igreja, até o momento, né? A gente ainda não teve nenhum problema com famílias, né? Mas a gente precisa estar sempre muito atento, né? Porque, querendo ou não, são os filhos deles, são os bens mais preciosos deles. Então, assim, a gente precisa estar muito atento também, né? Com essas famílias, acolhê-los, né? Também. Porque o que acontece muitas vezes as pessoas não entendem que o Ministério Infantil não é um lugar para passar tempo. Vou deixar lá para não ficar atrapalhando o culto. Vou deixar lá para... Não, o Ministério Infantil é um lugar onde essa criança ela vai receber uma semente ali dentro do coração dela e dali vai ser gerado frutos, né? Porque aqui a criança, ela aprende mais sobre a história de Jesus, aprende mais sobre a Bíblia, a gente trabalha no espiritual dessa criança, mostra assim como é bom amar Jesus e como ele pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. É tipo um culto mesmo. Não é um culto mesmo, só que com a linguagem para eles, personalizado para eles entenderem. Não é para passar tempo mesmo. Exatamente, né? E é muito bom desconstruir isso na cabeça das pessoas, né? Não só dos visitantes, mas muitas vezes de pessoas que trabalham na igreja e não conhecem o trabalho do ministério e entender um pouco mais como funciona, né?
o estudo com as crianças, o momento de adoração, de oração, de bate-papo. A gente já ouviu coisas esses tempos atrás, uma criança no momento ali de uma conversa, numa roda de conversa, soltou que ninguém gostava dele. Ai, ninguém gosta de mim, ele começou a chorar, ninguém gosta de mim, na escola todo mundo fala que eu faço tudo errado. Ele começou a soltar algumas coisas, né? E aí ele foi acolhido, né? Eu abracei ele, ali no momento eu estava ministrando aula, eu abracei ele, as outras crianças começaram a dar os conselhos deles ali, e ele se sentiu muito querido e acolhido, né? Então por isso que é muito importante a gente não olhar só também a questão do ensino, mas ter esse olhar também de acolher, de ouvir a criança, né? Porque a criança muitas vezes não tem voz em casa, não tem voz na escola, mas ela vai ser ouvida aqui, ela vai ser acolhida aqui, né? Então ela tem que entender desde pequena que a igreja também é um ambiente que ela se sinta segura e acolhida, né? Sim. E é importante, né, na hora do culto, os pais entenderem que elas não sobem para só ficar atividade de desenho, isso é bom, a criança desenvolve, mas igual ele falou, é um culto mesmo, a criança ela se desenvolve tanto na área artística, vamos dizer assim, quanto no espiritual, porque ela aprende alguma coisa, né? Exato, e assim, ó, esse ano a gente tem toda uma apostila, né? Então, a gente tem um momento de adoração, de ali acolhimento, leitura da palavra, e tem as diretrizes que são feitas ali na apostila, né? Que eles acabam estudando, né? Tendo direcionamento com atividades, eles adoram fazer as atividades que tem lá, né? Foi construída com muito amor e carinho. E bênção. Outra coisa, uma pergunta para lidar com as crianças, Sim. Eu tenho crianças na minha família que não tem em casa, não vivem em casa, igual as nossas crianças daqui já vivem, já tem a coisa cristã, não vivem em casa, ele vem aqui e fica tipo muito, tipo, o que está acontecendo? Perdida. O que está acontecendo? Como lidar com elas? Até eu ir em casa com elas, entendeu? Tipo, porque tem que ter. Não dá pra, tipo, aí 2 horinhas a criança não dá 2 vezes por dia. Verdade. Acontece, até a minha enteada, ela fala muito isso. Ela, tia, eu não gosto muito de ir pra escolinha, porque eu não vou na igreja, né? Porque ela não mora aqui, ela mora no Paraná. E aí ela fala, aí faz as perguntas, eu não sei nada, né? Então, o que geralmente, assim, eu faço, geralmente a gente instrui as tias a fazerem, né? As discipuladoras, né? É muito importante a gente falar dos discipuladoras, né? A gente não constrange essa criança, a gente tem ali um ensinamento e a gente faz perguntas para essa criança não difíceis, né? E bem de acordo ali com o que foi trabalhado, com o que foi estudado ali naquele momento, e não fazer perguntas que constranjam essa criança e validar tudo que essa criança falar, né? Por exemplo, ela respondeu algo simples ali que foi perguntado, nossa, parabéns, né? Validar o que essa criança falou. Então, nas pequenas coisas você valida e você fortalece essa criança e automaticamente no subconsciente dela ela já vai entendendo, poxa, nossa, até que eu sei alguma coisa, né? A gente costuma muito fazer isso na escola também, eu trabalho com alfabetização e é um desafio enorme. E as crianças, a primeira coisa que eles falam quando chega a gente faz uma escrita espontânea, um ditado, eu não sei, eu não consigo. Então a criança fez um A, todo torto, todo escumbalhado lá. Nossa, meu Deus, olha que parabéns! E a criança vai se fortalecendo, vai se sentindo mais segura. Chega no final do ano, essa criança já está alfabetizada. A mesma coisa aqui, a gente quer fazer esse caminho com essa criança até o final do ano. Que chegue ao final do ano, essa criança ela seja mais conhecedora da palavra de Deus, ela termine e conclua ali os estudos da apostila, que é como se fosse um estudo, é um estudo da Bíblia, mas com uma linguagem mais infantil, e chegar no final do ano ela já está, entre aspas, formada ali, né, nesse quesito, né, aprendendo mais de Deus. E falando sobre ensinamentos e tal, tem a apostila, que é algo que vocês
planejaram, né, para ir cedo. Quais são os maiores desafios de ensinar sobre Deus para as crianças, assim, sabe? A evangelização para as crianças, qual é o maior desafio? Porque tem a evangelização que a gente faz com os adultos, né? Costuma panfletar, costuma, né, conversar. Hoje é bem dinâmico, hoje tem rede social, tá muito mais fácil do que antigamente, que era só panfletinho ou abordar uma pessoa, né? Hoje, o que mudou, assim, para vocês, do evangelismo infantil, assim? Olha, primeira coisa, a linguagem que a gente tem que usar ali durante as aulas tem que ser algo bem dinâmico e que atrai a criança, né? Não adianta eu querer ficar lendo ali uma passagem bíblica que tem uma leitura bem complexa, bem densa ali, maçante em alguns momentos para a criança, né? A gente com o Espírito Santo, a gente consegue entender, né? Mas sei também, antigamente eu lia a Bíblia e não entendia nada, né? Não tem isso. Imagina para uma criança que está ainda caminhando na fé, que ainda não tem essas questões bem trabalhadas no coração. Então eu acredito que você tem que usar uma linguagem bem dinâmica, se utilizar de objetos, né? Trazer a realidade do dia a dia dessas crianças. Traz uma história da Bíblia, um exemplo, Jacó e Esaú, eles eram irmãos, né? E eles tinham ali alguns atritos, tinha ali um que enganava o Jacó, que enganou Esaú. Então, mas e você na sua casa, né? Quem tem irmão? Trazer para a realidade. Nossa, foi certo o que o Jacó fez com Esaú? E você já fez alguma coisa com o seu irmão? Como será que ele se sentiu? Começar a trazer essas coisas, esse contexto para a vida da criança, né? O bíblico para a vida e a aplicação no dia a dia. E eu vejo, que eu também sou do Ministério Infantil, Claro, eu vejo que vocês, as pessoas que têm mais experiência, não subestima a inteligência da criança. Não é tirar assim, essa coisa ela vai ter, elas entendem. É muito surpreendente isso. É só deixar atrativo, vocês só deixam atrativo, vocês não mudam. Perfeito. Que uma vez eu estava aprendendo ainda, estava no começo, sendo auxiliar ainda, e eu fiquei com a tia Karen. E aí ela falando com as crianças, e aí chegou na parte de João Batista. E aí ela falou assim, aí ele morreu com a cabeça dele numa bandeja de prata. Aí eu fiquei assim, como assim você fala isso pra criança? E elas já entendem, tipo, eram as maiores, tá? Não eram as pequenas, mas tipo, não tem filtro, só a mudança pra ser atrativo. Exato. E hoje em dia, eu acho que não tem como a gente ficar camuflando muito, porque eles têm acesso a tanta coisa na internet, e por que a gente vai ficar, né, camuflando ali a palavra de Deus, porque tem coisas que são pesadas, porque é a realidade, né, não mudou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser, lógico, igual você falou, deixar mais atrativo, ter ali cuidado para não falar com uma criança de 2, 3 anos, né? Mas ali os maiores, eles conseguem, eles entendem sim, sabe? Eles entendem, falam coisas lá entre amigos, por que não a gente falar a realidade ali da palavra de Deus, né? E lembrando que aqui na igreja, os estudos são de crianças de 2 a 9, certo? E também tem os estudos de 9 a 12, então a 13, então já são quase pré-adolescentes, né? Então as crianças até 9 têm um tipo de estudo e as de 10 a 13 têm outros, né? Então, como que é para vocês também lidar com esses pré-adolescentes? Porque hoje a geração, que a gente fala geração Z, é muito focada em telas, né? O que prende a criança hoje é o celular. E qual que é a estratégia de vocês aqui? Porque às vezes a criança quer chorar, né? Porque a mãe tá lá embaixo. E vocês pensaram em algo? Desculpa interromper, é alfa já. A gente tá na geração. Tá, eu sou da geração alfa, Z. gente. Essa a geração alfa. Todos são alfa. Maravilha. É um desafio, né? Não é fácil, porque você chamar a atenção dessa criança de alguma forma realmente é um grande desafio. Mas eu acredito que as estratégias que a gente tem utilizado de apostilas, a apostila é bem dinâmica, tem alguns momentos de recorte, de construção ali, tem até uma proposta com miçangas, né, Nath?
gente tem algo bem diversificado, né? E por incrível que pareça, ainda que essa geração, né, ela tenha muito acesso a telas, eles gostam ainda do manual, do pintar, né? É lógico que a gente tem que tomar cuidado com esse tempo de atenção da criança, porque a gente já não consegue ter um tempo ali, de ficar 1 hora ali fazendo a mesma atividade, não, a gente tem que ir diversificando. Então, acho que o segredo tá aí, a gente sempre diversificar, a gente sempre tá mudando ali, né? Porque se eu ficar ali o momento todo que eu tiver com essa criança fazendo uma atividade, vai dar problema. Ou toda vez ser a mesma coisa. Ou Mas não quero ir, porque toda vez ela fala. Não. E pelo contrário, as crianças até de quinta, né? De quinta as crianças estão subindo mais, crianças que não vinham para o culto começaram a vir, né? Com as famílias, porque muitas vezes a família deixava em casa e agora eles trazem, porque tem um momento ali que eles vão interagir com a palavra de Deus aqui na escolinha também. Então, Amanda, uma coisa que vai ser inevitável sempre é as crianças serem totalmente espontâneas, pegar a gente de surpresa em todos os momentos. Já aconteceu, 2 perguntas essa. Já aconteceu de alguma criança te fazer uma pergunta e você ficar, gente, da onde que veio? O que eu respondo para essa criança? E aí, esse acontecimento. E como lidar com isso? Porque pega a gente assim de surpresa mesmo. Mas eu lembro, faz um tempinho já. Alguma criança me perguntou, eu não lembro qual. A gente faz a ministração da ceia também, né? Com as crianças. E uma das crianças, eu acho que tinha uns 5 anos, 6, não lembro, me perguntou assim, mas corpo? É o corpo de Jesus? É o sangue de Jesus? Como assim, né? E isso, para a criança, é bem complexo você explicar, né? E tem toda uma história bíblica ali por trás, a simbologia, né? Exatamente, é uma simbologia, né? Mas para explicar para a criança, e aí eu expliquei ali no momento, né, essa simbologia, mas a criança ficou ainda confusa, né? Da mesma forma, eu lembro quando eu era criança, eu não era cristã, mas eu perguntava para minha avó, assim, né? Minha avó era muito católica, assim, e aí eu falava, vó, mas por que 3 em 1, né? Tipo, não faz sentido, eu não entendia, não entrava na minha cabeça, que os 3 são 1, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, não entrava na minha mente isso antes. Mas eu acredito que tem coisas que realmente, né, como você falou, não tem como você explicar de fato o que é. Você vai usando ali algumas associações para tentar ali parear com a pergunta, né? Mas não vai ao certo ali chegar e trazer ali que realmente é, porque tem coisas na Bíblia que é muito complexo, né? Principalmente as questões assim espirituais, né? Na norma. Exatamente. Então tem coisas assim que a gente vai explicar, a criança vai ficar ali, né? Vai entender algo, claro, que a criança, como você falou, a gente subestima muitas vezes eles, né? Mas muita coisa eles entendem, mas o que eles vão entender de fato o que realmente é na essência é quando eles forem maior. Por isso é importante a gente já ir plantando essa semente. Né? É bom também criar estratégias, né? Exato. Sempre estar atento, né? Porque se fosse eu ia falar, você tá lá, fala assim. Isso mesmo. Ah, legal. Legal. Mas não, né? E crianças, ela pergunta muito, são muito curiosas, né? O Pedrinho, né? Mas por quê? Mas por quê? Esse bendito por quê, né? Então é bom sempre ter uma estratégia. E se deixar o porquê vai embora, não acaba. E porque aconteceu uma vez comigo também, de perguntas inusitadas, eu estava sozinha, dessa vez sem ser auxiliar, e aí a gente estava num momento, no finalzinho assim, a gente não ouve música, pronto, já acabamos a atividade, não ouve música. Aí a gente coloca 3 palavrinhas, e aí eles, eu falo, tia, posso escolher? Aí qual que você quer? Aí fala, o do pão de queijo. Aí eu falei assim, qual do pão de queijo? Aí é uma música infantil, se chama Funk do Pão de Queijo. E aí, mas esse não pode, né, tia? Uma criança falou, não é de Deus. Só que não fala que não é de Deus. Aí eu fiquei,
Sua mãe deixa? Deixa, na minha casa deixa. Então na sua casa pode. Mas a minha mãe não deixa, tia. Na sua casa não pode. Mas acontece muito. Tem muitas coisas que eu fico, meu Deus, como que isso? Será que eu dei certo? Aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, porque assim, eu tenho, por exemplo, na escola eu uso muito essa estratégia aí. Essa aí é a minha saída de mestre, né? Principalmente quando eu sou questionada sobre ideologias de gêneros, enfim, né? Então eu falo, na sua, tananã, na sua, então cada um, né? Mas assim, nessa questão na igreja, eu acho que é muito importante a gente sempre manter firme ali no nosso propósito. Por exemplo, do pão de queijo, é uma batida de funk, né? E se a gente for estudar e for mais a fundo, até uma batida, né, de funk, uma batida de um samba, a batida de algumas músicas, ainda que a letra não seja ruim, né, ela tem ali uma intenção espiritual por trás. Né? Até esses dias atrás eu estava vendo um podcast também falando sobre a influência das músicas nos lábios das pessoas. Porque assim, às vezes, mas é uma música romântica, a letra realmente não tem nada a ver, mas a batida ali, ela tem uma consagração. Né? Ela tem algo que é espiritual, né? E a gente às vezes está trazendo para dentro da nossa casa coisas que não agradam a Deus e influências malignas, a gente vai abrindo brechas, né? Então, por exemplo, vamos tocar o podcast, realmente é uma música bobinha, né? Mas não, olha, a gente não pode, porque a gente pode até explicar, aqui ó, lembra um funk, né? E o funk não agrada a Deus, né? Essa batida de funk não agrada a Deus, vamos escolher outra? Vamos pensar em outra música? Olha, tem aquela música lá sei lá, puxa aí na mente, tem as palavrinhas, tem a Ana Paula Paladão, que também tem umas músicas infantis, a Mini Barros tem umas músicas infantis. Vai tentando sair pela tangente, assim, né? Então aí você vai buscando estratégia para não, né? E é muito importante frisar que não é uma coisa legal, que tem outras melhores, né? Não é só, Deus não gosta e pronto. Não, essa é legal, né? Mas tem outras ali, aquela é muito legal também, vamos conhecer aquela? Tirar o foco, né? Sim. Porque se a gente fica muito nessa tecla, Deus não gosta, Deus não é... A criança ainda não tem esse amor a Deus, não conhece tanto Deus para falar, eu não vou desagradar a Deus. Então a gente vai tentando buscar outros meios para a gente não tirar o foco dessa criança ali e se pôr na outra. Só para encerrar, uma dica isso a gente tem bastante criança, né, na igreja, ou seja, eles também têm a escola dele. Quando tem Halloween, festa junina, essas festas costumam ter no mundo, né? E às vezes a mãe fala, não, você não vai. Pronto, acabou. E a criança não entende. Você tem alguma estratégia, alguma dica para falar para a criança, para a mãe, né? Falar, não é legal você ir, né? Tipo, Deus não comemora os mortos, só você ir. Nossa, é um desafio, porque, por exemplo, eu trabalho numa escola secular, assim, não é com princípios cristãos. Então, assim, pra mim é um grande desafio também. Tem carnaval, tem Halloween, tem festa junina, e eu tenho que trabalhar. A minha experiência é que eu não vou fantasiada, eles até ficam chateados. Por que você não veio? Eles esperam da professora que venha, né? Gente, para esquecer, eu dou algumas desculpas, assim, para que não venha também ferir essa criança. Eu falo que é também um desafio para as famílias, né? Porque eu acho que não tem que ser enfiado de goela abaixo na criança, né? Eu acredito que você pode usar estratégias no dia, não mandar para a escola, de repente você inventa uma coisa. Porque eu falo assim, não é tirar e falar não, você tira e oferece outra, entendeu? Para que aquilo não se torne um trauma na vida da criança e não se torne desafiador para ela. Já que não posso, então eu quero um dia conhecer, né? Não aguçar esse sentimento na criança de querer conhecer, né? Por missão de servir a Deus. Exato. Você vai, obrigada. Eu não gosto muito dessa, né? Concordo, não vou discordar, porque tem famílias que vai, para uns dá certo. Mas pensando na geração de hoje, tudo que é imposto vai ser gerado ali fúria, raiva, né? Aí tem as telas que acabam mostrando ali, mas por que você não pode? Aí vem ali o inimigo, o diabinho falando, né? Tananã, na cabeça da criança. Quando na verdade você pode usar estratégias. Deus deu inteligência, sabedoria. Você pode, não, hoje você não vai. Vamos tentar fazer outra coisa? Olha, hoje eu vou te levar e não deu. Mas o que você acha de vez de você ir pra lá, a gente fazer outra coisa, né? E aí você vai tirando o foco da criança disso.
Porque não adianta a gente querer enfiar as coisas goela abaixo, porque hoje em dia, nessa geração alfa, nessa geração, não vai dar. Não vai se tornar algo que vai ser feito reverso. Uma situação que alguma criança conversou com você fora de sala, assim, conversar de alguma coisa que aprendeu, tipo, mostrando frutos do que foi ensinado, nem mesmo por você, mas por outras tias e... Sim. Tem a minha sobrinha, né, que ela não é muito frequente aqui na igreja, mas ela tem se interessado mais em vir ultimamente, mesmo que a mãe não venha, ela fala, tia, posso ir com você? E ela me falou, até ter uma aula com a Nath, e ela me falou exatamente assim, o passo a passo dos dias da criação divina, né, da criação de Deus. E ela foi me falando, e a Nath realmente falou pra mim, falou, nossa, Amanda, e é uma criança que não é frequente, que não tem muito contato, né, com a Bíblia e com a palavra, e ela ficou muito interessada. E ela foi me falando os dias, Deus criou no primeiro dia isso, no segundo dia isso. E eu achei muito interessante, assim, essa fixação, né, o retorno, ela fixou ali o aprendizado e ela guardou. Né? E ela veio outro dia me falar assim, as coisas de Deus de alguma forma já vai entrando ali no coraçãozinho dela, né? Porque ela falou assim, tia, né? Ela mora num lar que não é cristão, e ela falou assim, tia, meu tio colocou um louvor na TV, tipo, ela ficou interessada, sabe? Eu falei, nossa, filha, que bom, né? Ela falou, tia, ela tava animada, assim, né? Por mais que ela não tenha contato direto com a palavra, né? Com esse ambiente cristão, ela tem se interessado, sabe? Ela tem visto algumas coisas, identificado o que é, né, da parte de Deus e o que não é. Amandinha, em questão de se falar aprendizado de pessoas que não são da igreja, a outra coisa que acontece também são as datas comemorativas. Agora a gente vai para Páscoa, então tem muito esse ovo de Páscoa, coelho na Páscoa, Natal, Papai Noel e tal. E se, no princípio cristão a gente sabe o significado da Páscoa, o significado do Natal. E como também há uma dica para as mães, óbvio, pode entregar o chocolate, isso não é pecado, claro. Mas para ensinar que a Páscoa em si ela não é relacionada a personagem, em si é algo sobre Jesus, né? Exatamente. Eu acredito que as coisas, elas são construídas, independente de qualquer coisa. A gente constrói isso com a criança ao longo do tempo, né? Não adianta uma família que nunca fala de Deus com a criança, ou que não tem um hábito de ler um trecho, né? Falar assim, olha filha, aqui, tananana. Para a criança aquilo vai ser muito abstrato. Eu acredito que com a criança, ela precisa muito de rotina. Isso é para tudo na vida. Desde a criança que está aqui no ambiente igreja, e da criança que está lá no ambiente escola, enfim. Ela precisa de rotina. Então, tudo a gente quer construir. Se você quer realmente que seu filho ele tenha uma caminhada cristã, que ele rejeite as coisas do mundo e verdadeiramente sirva a Deus, né, e ame as coisas de Deus, você tem que construir, né? Mas a estratégia que eu poderia dizer tem muitos vídeos na internet hoje, né, que nos ajudam com isso. A própria leitura bíblica, né? Você trazer no contexto mais divertido. Olha, né? É algo comercial. A gente, lógico que você vai ganhar o ovo, tudo, mas quando ele bota ovo, trazer mais essa criança para a realidade, né? Porque tem muitas famílias que gostam desse lúdico, né? Tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar também. Mas assim, eu acredito que aquela família que realmente quer que seu filho tenha uma vida com Deus e rejeite mesmo as coisas do mundo, é importante a gente já ir construindo isso ao longo do tempo, né? Sobre indisciplina que você falou, na parte da correção, vamos fazer, esse também eu vou botar a situação, e você que me ajudou também, que eu estava na sala com as crianças, hoje né? Os 6, 7, né? 7, E aí aconteceu de duas crianças se estranhar, começaram a se estranhar. E eu tipo assim, deixando separado. Até aí, ok, aí se pegaram. E eu fiquei desesperada. Graças a Deus eu já tinha falado pra Grazi ir lá chamar alguém. Aí você chegou bem na hora pra pedir alguma coisa e aí ajudou. Eram filhos de pessoas da igreja. Então, foi mais de boa conversar com os pais, mas e se
tipo assim, Só um da igreja e outro que chegou agora visitante, mas se conhece, como corrigir e falar com os pais. O mais difícil é falar com os pais. Corrigir, até a gente dar agora, mas é complicado. Só ali, abrindo um parênteses, essa situação que eu falei da mordida, o menino que foi mordido era de uma família que não frequenta a igreja. Então, assim, foi bem mais complicado, né? No momento, eu fui com todo esse cuidado aqui que eu tô falando com vocês, olha, mas mesmo assim, eles, né, ficaram olhando, assim, meio preocupados, né, a princípio, nunca mais voltaram. Mentira, gente. Não, veio mais. Não voltaram. Mas, assim, é uma situação delicada, né? Nenhuma família gosta de ter seu filho mordido, gente, é óbvio. Isso é óbvio. Nenhuma família gosta de ter seu filho socado também, né? É óbvio. Mas assim, a primeira intervenção que a gente faz é situar essa criança do que tá, onde ela tá. Então assim, olha o ambiente que você tá, né? Baixar ali no nível, olhar no olho, falar bem sério, né? Tocar, primeiro separa e depois tocar essa criança e mostrar. Fala assim, olha, onde você tá? Me fala, traz essa criança, tira o foco dela da briga e fala, onde você tá? Qual é o ambiente? O que a gente está ensinando aqui? O que você está aprendendo aqui? Né? Mas de uma forma bem firme. Né? Então, assim, a gente vai trazendo essa criança para a realidade e se realmente, assim, falar com a família igual você fez, perfeito, exatamente. A gente tem que comunicar as famílias do que está acontecendo, porque tem que ter uma correção em casa também, porque a gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua. E depois, trazer essa família para uma conversa, se preciso for, essa criança, de repente, se estiver sendo recorrente, deixar alguns dias sem subir. Porque, assim, tem pessoas que falam, né, principalmente, enfim, algumas pessoas falam assim, a gente não pode punir, né, a gente não pode, né, a gente tem que conversar, a gente tem que, a gente tem que conversar, mas não é uma questão de punição, é uma questão da criança entender desde pequena que tudo tem uma consequência. Eu costumo falar sempre isso, tudo tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Nós adultos, se eu trabalho, eu vou ter meu salário, se eu não trabalho, eu não tenho. Se eu cumpro as regras do trânsito, tudo bem, senão eu recebo uma multa na minha casa. Então, desde pequena, a criança precisa entender que tudo tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Se ela cumprir os combinados aqui, é importante a gente também mostrar que a gente tem uns combinados no início da aula, né? Olha, a gente tem uns combinados, né? Não cumpriu os combinados? Olha, então, infelizmente, você não vai poder participar por alguns dias, ou a gente não claro vai... que isso é comunicado com o pai, não fala com a criança, tipo, você não vai vir mais. Não, exatamente, é combinado com as famílias, sim, entendeu? Porque a criança precisa sentir de alguma forma que ela não é punição, é ação e consequências, né? Ações boas têm consequências boas, ações ruins, consequências, infelizmente, que são ruins também. Né? Não pode ficar isentando a criança de frustração. Frustração, pronto, você falou a palavra. Frustração, eu não posso frustrar. Não, ela vai sentir, ela tem que sentir de alguma forma que não foi legal o que ela fez. Amandinha, nosso bate-papo em si ele já está se encerrando, tá Sim. bom? É o assunto principal, né? Claro que ainda tem algumas perguntas de bate-bola, de você escolhe, mas para encerrar o nosso bate-papo, eu queria saber de você, do seu ministério, quais são os projetos para esse ano, o que vocês têm em mente, vai ter curso, não vai ter, o que vai acontecer durante o ano? Qual que é o projeto? A princípio a gente já tem dois projetos assim, que o primeiro agora em julho é uma conferência aqui, a gente vai manter, né, que a Cid e a Adriana já vinham fazendo, né, esse trabalho muito incrível, muito maravilhoso. E em outubro, Dia das Crianças, a gente também tem um trabalho bem legal, que nós estamos alinhando aí como será. Mas então a gente mantém esses dois trabalhos aí ao longo do ano. Amanda, agora a gente vai passar para o nosso quadro de perguntas bate-bola, perguntas mais leves assim, mais simples. Pode começar, Thiago. Amandinha, um louvor favorito? Ai, quem é esse? O louvor que mais te fortalece. A tua mesa cura. E um versículo que mais te fortalece também?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O livro da Bíblia que mais gosta. Salmos. Personagem bíblico preferido? Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe de Jesus. Melhor lembrança do Ministério Infantil. A conferência Kids. A gente agora vai para outro quadro que se chama Você Escolhe, tá bom? Ou Você Prefere. A gente vai fazer 2 opções, você escolhe. Se quiser justificar ok, se não, só escolher, tá bom? A primeira é ensinar ou brincar com as crianças? Ensinar. Culto de domingo ou célula? Culto de domingo. Criança perguntando sobre o apocalipse ou sobre o dízimo? Sobre o dízimo. Ficar com um grupo de 4 anos ou com os de 10 anos? De 10 anos. Um culto infantil tranquilo ou cheio de bagunça, mas com crianças animadas? Um culto tranquilo. Para encerrar agora, a gente vai fazer as perguntas dos nossos telespectadores, tá bom? Aí a gente vai para a nossa primeira pergunta. Amanda, você é professora, certo? Qual é, no seu ponto de vista, a importância de um método de ensino bíblico para as crianças? A importância de um método é organização e planejamento, porque ele nos ajuda a planejar e dar uma diretriz por qual caminho seguir. Eu acho importante por conta disso. Segunda pergunta. Você teve medo de assumir a liderança, visto que já trabalha todos os dias com as crianças? Demais. Eu titubeei já desde o ano passado, assim, retrasado, né? Mas não tem como fugir, né? Do que Deus coloca nas nossas mãos. Verdade. Qual foi a sua maior motivação para aceitar essa liderança? Deus e as crianças, lógico. Sempre. Amém. Outra pergunta. O que você considera ser o maior desafio nessa liderança do Ministério Infantil? O maior desafio da liderança são as questões do dia a dia mesmo, para serem resolvidas, o apoio dos liderados, que é muito importante, né? Sem esse apoio, né? É difícil você conseguir manter ali todo o seu planejamento, né? Mas eu acredito que são essas questões burocráticas, né? Não é o fato de ensinar e estar ali com as crianças, mas é todos os bastidores ali, eu acredito que é o mais desafiador, né? Sim. Outra pergunta, Amanda. Como sua experiência como ministra de louvor, já viram a história da Amanda já, influencia seu trabalho como professora? Influencia o ministro de louvor. Porque o ministro, ele na verdade, ele está falando ali sobre a palavra, né? Quando a gente está ali à frente, a gente está ministrando sobre Deus, falando sobre Deus. Então eu vejo que uma coisa está ligada à outra, né? Não tem para onde fugir. A gente tem que estar se alimentando todos os dias da palavra de Deus, né? Se enchendo mais de Deus, para que a gente tenha algo para oferecer realmente para essas crianças, né? Com base bíblica. E trazendo uma admiração para as crianças, porque o louvor é uma coisa tão visada. É verdade. Você fica, eu quero Tem ser assim. Gente, é muito louco, assim, porque eu, às vezes, a gente que tá lá, eu não vejo assim como algo que é tão, assim, é uma importância, lógico, mas é porque tá na linha de frente ali, aí tem essa questão, é verdade, eu às vezes, tô falando por mim, não entendo esse impacto que tem na vida das crianças, né, poxa, nossa, realmente, que tá cantando, tem todo aquele negócio, aquele glamour, entre aspas, né, que Deus sabe, não é nada glamouroso, mas assim, é um trabalho mesmo pra Deus, né, e é muito lindo, e é muito honroso estar lá em cima. Outra pergunta, Amanda. Como você lida com os pais que não gostam que chama a atenção do filho? É bem complicado, mas precisa ali, a gente precisa continuar com esse trabalho com as crianças, mesmo que a família não goste, que chame atenção, mas a gente traz para essa família que não está chamando atenção, né?
tá norteando o caminho dessa criança, né? Em alguns momentos ela vai precisar se frustrar, ela vai precisar ali, né, andar de acordo com os combinados do grupo, né? Então a gente traz para essa família, não é que tá chamando atenção, a gente está auxiliando essa criança a construir um caminho, né? E em alguns momentos a gente precisa, opa, não é por aqui, é por lá, a gente está auxiliando, a gente está direcionando essa criança, né? Penúltima pergunta. Como você pretende motivar e capacitar os voluntários do Ministério? É algo que nós estamos analisando e estudando ainda, porque como eu falei, né, é um desafio. Eu não sei como liderar, a Nath também é minha parceira, está me ajudando muito com isso, né? É algo que eu nunca estive à frente de nada, nem no trabalho, nem nada. Então, assim, é algo que a gente tem que buscar capacitação mesmo e pedindo direção para Deus, porque a gente tem que pensar que são pessoas, a gente está gerindo pessoas também, né? Então, é algo que a gente está buscando estratégias. Última pergunta, Amanda. O que você espera alcançar do Ministério Infantil a curto e longo prazo? Nossa, a curto prazo é a questão da organização de material, né? Que a gente tem que estar sempre ali trazendo essas organizações administrativas, vamos dizer, é organização a curto prazo, e a longo prazo é que essas crianças de fato amem a Deus, amem estar aqui, né? E realmente que essa semente que for plantada aí venha a gerar frutos. Qual é a importância de você orientar os pais a mostrar para os filhos que essa escolinha é importante para eles? Como que eles lidam com essas crianças em casa? Como que você... eu não sei fazer essa pergunta, na verdade, mas é assim, ó. É tipo, um pai traz a criança aqui. Qual é a importância de você falar algo para esse pai que a escolinha não foi feita para deixar aqui a criança só para ele ficar livre lá embaixo? É importância para o filho dele também aprender. Isso, muito importante essa pergunta. Até eu e a Nath, a gente tem conversado muito sobre isso, porque a gente quer fazer uma reunião com esses pais, com os pais das crianças. Por quê? Porque a gente quer mostrar que aqui não é um passatempo, que a criança vai ficar para não atrapalhar o culto. Aqui a criança está aprendendo mais de Deus, aqui a criança está aprendendo sobre os caminhos de Jesus, sobre as histórias bíblicas, está aprendendo a amar a Deus, né? E é importante que desde casa que a criança já vai aprendendo assim, olha, hoje você não vai para a escolinha para ficar lá brincando, não, você vai para ser ensinado mais de Deus e fazer esse movimento de chegar em casa e perguntar o que você fez lá hoje, o que você aprendeu, né? Porque isso vai fazendo com que a criança fixe também ali o aprendizado e torne prazeroso ali, né, essa troca com a família. Mas é muito importante porque isso já está nos nossos planos aí de fazer uma reunião com as famílias para ajustar algumas coisas, né? Mas para principalmente falar sobre a importância de estar aqui aprendendo sobre Deus. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Estamos encerrando, foi maravilhoso ter essa conversa. Muito bom. Aprendemos bastante também. O Ministério o Ministério Infantil é algo muito importante, porque ele está criando a nova igreja. Isso, a nova igreja. Eles vão ser nós. Tudo, né? Exatamente. Muito obrigada. E falando no futuro também, para encerrar, qual que é a dica que você daria para quem sente vontade de participar do ministério, às vezes acha que não é capaz, ou tem medo, tá com vergonha? Isso é muito bom, porque nós precisamos de voluntários, né? Porque grande é a seara, muito grande. E assim, que você comece como auxiliar, né? Vem conhecer, vem dar um suporte, não precisa estar à frente ministrando a aula, mas venha como auxiliar. A Adriele é a prova viva disso. Ela começou como auxiliar e hoje ela está ali atuando, né? Ministrando aula mesmo, e é excelente no que ela faz. Então, assim, comece como auxiliar. A gente precisa muito dessa empreitada, porque a gente tem grandes projetos, mas sem pessoas trabalhando, isso fica bem difícil, né? Então, se a gente nós, procure a mim, procure a Nath, né? E não só, não é só a gente que ensina, a gente aprende também. Nossa, a demais. gente se
fica cada vez mais capacitado. Porque eu comecei a trabalhar nisso, eu também falei assim, meu Deus, como que eu vou falar de Deus para pessoas assim, que são pessoas? É a mesma responsabilidade de quem está pregando. Isso, exatamente. E a gente agora fica cada vez mais capacitado a exercer outros trabalhos na igreja. Sim. Com mais segurança, com mais... Exato. Perfeita essa colocação. Amandinha, mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanha, não se esquece de assistir também os outros episódios. Esse é o 5º episódio, então se você não acompanha os outros, a gente tem uma playlist no YouTube com os episódios. Se você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta, compartilha e não perca os próximos episódios. Deus abençoe. Tchau,